Bem, já de volta com o programa Sem Censura, você sabe que estamos já no segundo bloco e o programa está ao vivo e conta demais com a participação de vocês aí de casa. Bem, gente, você é do tipo que reclama de tudo? O hábito de reclamar não é muito positivo para a saúde e mente e do corpo. Além disso, pessoas reclamonas afastam amigos e familiares e perdem oportunidades de formar novos vínculos afetivos em razão da sua negatividade. Todavia, o ato de reclamar é mais complexo do que se imagina. Ele é motivado por diversos fatores, não somente pelo desejo de autoexpressão. Para nos explicar sobre o tema, nos ajudar a entender esse comportamento e também como prevenir o mau hábito, convidamos a psicóloga Daniela Costa. Daniela, prazer enorme poder te receber aqui. Muito obrigada por atender o nosso convite. De onde vem esse hábito de reclamar? Ou na constituição da palavra, o que é reclamar? Sim, muito obrigada por esse tema muito essencial, né? E primeiramente a gente precisa entender o que é o reclamar, né? Que como a palavra já diz, é reclamar, né? Clamar novamente sobre algo. Então é expressar a nossa insatisfação sobre uma determinada situação que nos desagrada. E a reclamação é importante a gente também frisar que existe uma reclamação positiva e a improdutiva, né? Então, a reclamação improdutiva, ela está associada com a resolução de problemas. Então, a gente reclama ali, né? Mas tem como foco a resolução de problemas. Sim. Né? Porque eu vejo muito com essa questão da negatividade da reclamação, muitas pessoas se sentem culpadas. Nossa, mas eu estou reclamando demais, será que isso vai me fazer algum mal? Sim. E aí param de reclamar no sentido para não atrair coisas negativas. Mas tem esse detalhe, né, que tem a reclamação produtiva tem essa intenção de resolver um problema, da gente buscar novas soluções para a nossa vida. A questão é a reclamação improdutiva. Quando a gente reclama sem intenção de resolver um problema, né? Só pelo simples fato de reclamar. Tem alguém assim aqui no estúdio. Ela diz que ela sente assim um gostinho. Como é que diz? A minha filha diz assim quando está assistindo algo que gosta na internet. Mamãe, é satisfatório. É isso mesmo, Rebeca? Só pelo prazer de reclamar. Só pelo prazer. Quando o hábito de reclamar se torna um problema? Sim. Realmente, reclamar tem um certo prazer, que libera substâncias dopaminérgicas, né? Libera sensações naquele momento prazerosas, relaxa, né? A gente sente esse relaxamento e por isso que vira um hábito. Por isso que muitas vezes a gente fica num ciclo de reclamação eterno. Então, é quando a gente entra nesse ciclo de reclamação que é um problema, porque já gera... a nossa mente fica num estado negativado de pensamentos negativos e de um padrão muito negativo. E aí, esse padrão, que é associado como um vício, assim como fumar e outros vícios, afetam a nossa mente, o nosso cérebro e também o nosso corpo. Já ia te perguntar, como é que afeta, então, a saúde física e mental? Mentalmente, o que acontece no nosso cérebro? Além de liberar essa substância do prazer, né? Afeta o nosso hipocampo, que é a região da memória, a região do controle emocional. Olha que interessante. Interessante, né? Então, ela diminui. Então, com o tempo, esse padrão de reclamar, ele faz com que a gente tenha problemas de memória, problemas de regular as emoções. Sim. E aí tem dificuldade, inclusive, de encontrar soluções para os problemas. Vocês já devem visualizar. Não consegue visualizar, como se a mente estivesse travada para ver. Vocês já devem ter conhecido pessoas que, para cada solução do problema, tem uma desculpa. Sim. Né? Então, não, por que você não... Aí a pessoa vem reclamando, né? Ah, isso tá ruim, não consigo isso, aquilo. Aí você fala assim, não, mas por que você acha de fazer isso? Não. Aí joga outra reclamação e fica esse ciclo. Não consegue visualizar a solução de problemas justamente por esse déficit ali no hipocampo, né? Que é uma Então estrutura. já sabemos que a reclamação
atinge diretamente a memória. Prejudica também o estresse e a ansiedade? Sim, sim, com certeza, porque esse hábito de reclamar, ele gera um ciclo de estresse no nosso corpo. Então é como se a nossa mente estivesse sempre vendo o pior. E aí o corpo, ele se prepara para reagir a um perigo. Sim. Liberando cortisol no nosso organismo, que é o hormônio do estresse. Exatamente. Então a gente fica ali, né, mais estressada a qualquer momento. E o estresse, o cortisol muito alto no nosso organismo, ele vai gerar uma série de problemas de baixa resistência, e aí, enfim, podendo ocasionar diversas outras doenças físicas, É inclusive. possível, então, identificar pelo comportamento físico uma pessoa que é reclamona? Pelo comportamento físico Sim. de doenças físicas? Sim. Sim, acredito que sim. É mais algo que a gente consegue ver, né, no cotidiano do dia a dia. É uma pessoa que está mais cansada, é uma pessoa que tem dificuldade de regular as emoções. Então, qualquer coisa ali que aconteça, algo que rotineiramente, algum estresse já estoura. Então, são esses os sinais também. Pessoas reclamonas têm dificuldades para dormir? Afeta a qualidade do sono? A reclamação? Sim. A reclamação, ela está um pouco envolvida com a questão da ruminação. A ruminação é aquele padrão de pensamento negativado. Então, a gente fica ali remoendo. Não digere, vira e mexe, repete a mesma coisa, bate na mesma tecla, né, Rebeca? Carinha dela. Então, não consegue sair dos pensamentos, né? Então, no momento pode estar muito atrelado, e esse padrão de pensamento, que é a ruminação, que a gente chama, ele está muito ligado ao estresse, à depressão, e problemas de insônia também. A reclamação, ela já nasce com o ser humano? É uma característica do indivíduo ou ela é adquirida? Diria que os dois, porque a reclamação, ela gera essa dopamina no nosso cérebro. Então, nós somos recompensados por isso, né? Biologicamente falando. Então, é uma característica que já veio antes, né? Sim. Evolutivamente foi importante para a sobrevivência, né? Então, pessoas que viam problemas demais, elas acabavam sobrevivendo ali, vendo perigos. Então, tem essa carga biológica, Sim. né? Essa predisposição. A nossa mente, ela tem um viés do negativo. Exato. Então, assim, a gente... normalmente você senta para relaxar e vem pensamentos negativos. Exatamente. Então, biologicamente, é como o nosso cérebro funciona. E também a reclamação, ela pode ser adquirida, ela pode ser aprendida. Então, no contexto familiar, de trabalho, que tem pessoas com esse hábito, Sim. você aprende, nós somos seres sociais, né? Então, a gente pega as características... exatamente. Se contamina. Se contamina. Então vamos lá, vamos justamente falar sobre essas relações. O hábito de reclamar pode interferir nas relações interpessoais? E como isso interfere? Sim, interfere bastante porque as pessoas acabam se afastando em geral, né? E fica uma relação um pouco pesada, né? Então a pessoa é mal vista, muitas vezes mal avaliada, e pode sofrer essa exclusão social, né? E afetando, sim, os relacionamentos. Uma pessoa que reclama é considerada uma pessoa vampira? Que suga a energia do outro? Por isso essa necessidade da pessoa que não quer se deixar contaminar fica repelida? Fica distante? Vampira, né? No sentido de sugar a energia. Exato. Muitas vezes, a função da reclamação está justamente ligado com essa necessidade de liberar essa insatisfação, né? De Sim. liberar. E muitas vezes essa pessoa, ela vai precisar do outro para ouvir, né? Para ser aquele depositário dessa insatisfação, dessa reclamação. Então,
eu diria que muitas vezes não é intencional Sim. essa vampirização, né? Não, Não algo sem dúvida. que é intencional, que é um padrão de um hábito, um vício. Um reclamão ou uma reclamona não se reconhecem como tal, é fato. Sim. É muito mais Muitas difícil. vezes é muito difícil de reconhecer. Sempre está no outro, né? O problema Exatamente. também. Bora fazer a virada de chave. De que forma a mudança de atitude substitui a reclamação por uma postura mais positiva? Bom, o primeiro passo é a conscientização. Você reconhecer. Se reconhecer nesse padrão, reconhecer os prós e os contras disso. Embora tenha aquela satisfação momentânea Sim. ali, quais são os contras disso também, como afetar a memória, afetar os relacionamentos. É fazer essa avaliação mesmo e decidir interromper. Decidir entrar no processo terapêutico para reaprender novos passos. O nosso cérebro é completamente moldável. Exato. Por conta da neuroplasticidade. Exato. Então, nós podemos aprender novas formas de ser, de agir. Perfeito. Aproveitando a neuroplasticidade infantil, a partir do momento, por exemplo, que eu percebo que uma criança tende a ser reclamona, tende a tornar a reclamação um hábito do seu dia a dia, como é que eu faço aquele stop? Como é que eu piso no freio? Mostrar para essa criança, né, que isso está acontecendo através da atitude dos pais também de ensinar, de ser um modelo positivo também. Praticar práticas de gratidão. Então, brincar ali com a criança, perguntando como foi o seu dia, quais foram os aspectos positivos que aconteceram ali naquele momento. Também as crianças entendem muito. Sim. Se você explica para ela esse ciclo vicioso da reclamação, Exato. elas vão entender e vão se engajar no novo comportamento, nesse brincar, né, através do lúdico. Sim. De olhar para os aspectos positivos também, né? Muito através do ensino, do modelo familiar também. Maravilha. Pergunta do público. A Sandra da Terra Firme pergunta: por que os idosos tendem a ser mais reclamões que os mais jovens? Olha, há controvérsia, Sandra. Vamos lá. Há controvérsias. Bem, muitas vezes o idoso ele passou por situações, né, de toda uma vida nesse padrão, nesse ciclo de reclamação. Então, habitualmente, é assim que funciona. O nosso cérebro sempre vai olhar para o inverso. E é mais difícil ali de modificar, né? Então, foi toda uma vida nesse ciclo de reclamação. Então, acredito que é por conta da experiência e da carga, né? E também pelos déficits mesmo de cognitivos que existem ali, né? Então, eu posso dizer que uma pessoa reclamona, ela pode ser confundida com uma pessoa intolerante e impaciente? Sim, com certeza. Eu acho que a impaciência, ela está muito atrelada com a reclamação. Sim. E a paciência, ela tem a impaciência, aliás, né? Exato, paciência. Ela tem muito a ver com essa dificuldade de lidar com desconforto. Sim. E com tédio. Perfeito. Então, atualmente, a gente tem poucos momentos de cultivar um momento nosso, sem estímulos. Então, a todo momento a gente está sendo estimulado, isso diminui a nossa tolerância, a nossa paciência. Sim. E sempre tem algo que a gente está colocando, seja das redes sociais, principalmente redes sociais, né? Não. E isso diminui muito a nossa paciência e tolerância. Pergunta. O Carlos, lá do Mário Covas, pergunta: quem costuma reclamar mais? Homens ou mulheres? O gênero não interfere? Gostei dessa. Vamos lá. Gente, tem alguma estatística? Olha, não conheço nenhuma estatística a respeito disso. Eu acredito que é igual para ambos. Concordo. Tá? Concorda comigo? Total, Daniela. Bem, pessoas do convívio com reclamões ou reclamonas, que estão sempre nesse mesmo hábito, podem ser prejudicadas mentalmente? Sim, porque a gente tem
Tem, inclusive, um estudo que diz que o contato diretamente também ativa o nosso hormônio de cortisol. Olha, interessante isso, hein? Sim, então a gente também aumenta o nosso estresse, só de ouvir. Né? Já fica assim, tanto que o ambiente fica meio tenso, né? Sim. Fica aquele ambiente caótico, porque o cortisol, ele leva um tempo para baixar no nosso organismo, cerca de 5 horas. Sim. Então é todo um... E a gente sabe quais são os efeitos do cortisol, né? Do estresse. Vai desencadeando uma série de questões. O ato de reclamar tem algum vínculo com transtorno de saúde mental, como depressão e ansiedade? Sim, porque a reclamação, ela mantém a nossa mente dentro do ciclo negativo, né? Sim. Amplifica esses caminhos neurais da negatividade. Sim. Que é uma das principais características da depressão, especificamente, né? Que não é muito falado. Sim. É um sintoma que a gente pode passar despercebido, né? Que é essa questão de ficar muitas vezes em pensamentos muito negativos. É verdade que a reclamação pode reduzir o amor próprio? Com certeza, porque lembra aquela situação do hipocampo que diminui a nossa capacidade de ver soluções? Exatamente. Então, se eu não consigo... E o amor próprio, a autoconfiança, está estreitamente ligado com o nosso amor próprio. Então, se eu sinto que eu sou capaz de resolver problemas, de ver soluções, de ser criativo, isso aumenta meu amor próprio, aumenta a minha autoconfiança. Então, sim. De que forma as pessoas que têm o hábito de reclamar de tudo podem melhorar sua qualidade de vida e tornar o ambiente em questão mais saudável? Tem técnicas para isso? Sim. A gente vai precisar decidir, entrar no processo de transformação, processo terapêutico. Sim. E conseguir mudar o olhar, treinar o nosso olhar para o que já está bom, para o que está positivo. Porque existem muitas situações que estão boas, então fazer listas de gratidão. Olha. Isso ajuda a treinar o nosso olhar para aquilo que já está bom. E outra coisa também é a resolução de problemas. Sim. É tentar ver, não, mas como eu Pegar posso... um caderninho, eu sou do caderninho. Pegar o caderninho. Eu não sou definitivamente digital. Tá aqui, ó. A prova do crime. Eu uso ficha e caneta para escrever. Não adianta colocar um tablet na minha mão que não vai dar certo. Sim. Se eu fizer isso, por exemplo, no ato de desabilitar a reclamação da minha vida, Sim. eu posso ir para um papel e caneta e começar a redigir, traçar a minha rotina sem o ato de reclamar? Exatamente. Escrever é muito importante, eu faço isso no consultório também. Queria até deixar um abraço para minhas pacientes. Legal. E para minha comunidade lá do Instagram também, que é algo que eu sempre indico, que listas de positivos, listas de gratidão, é você intencionalmente treinar o seu cérebro para ver o que já está o que já está bom, o que já está positivo. Sim. Nessa situação, né? Em que momento deve acender o alerta de que existe a necessidade de eu buscar ajuda de um profissional para eu interromper esse comportamento de reclamação? Quando você começa a perceber prejuízos, seja prejuízos emocionais, sociais, de ver que a sua vida está... de perceber que você não está conseguindo sozinho. Sim. E tá tudo bem pedir ajuda também, né? Isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de coragem muito grande. Muito Então... bom. Bem, a produção do Sem Censura fez um levantamento aqui que eu acho muito interessante. Como combater o hábito de reclamar? Item 1. Pense antes de reclamar. Conscientização. Nós todos, no momento em que a gente vai no ato de exclusão ou está insatisfeito com algo, é difícil a gente contar de 1 até 10. A gente vai logo e expõe a nossa insatisfação. É preciso realmente respirar e pensar antes de agir? Sim, com certeza. É um hábito, né? Então a gente vai fazer essa percepção, que é dar um stop. Então para, né?
Então, que é justamente porque você vai perceber que é uma cadeia, né, de Sim. situação. Então, você tem que parar antes de que essa cadeia se inicie. Então, presta atenção nesses pensamentos que vêm, respira fundo, faz alguma prática de relaxamento e redireciona a mente. Escolha uma forma mais saudável de expressar insatisfação. Eu tô doida para soltar aquele palavrão muito aborrecida. Como é que eu converto isso? Sim, existem muitas técnicas, né, de comunicação assertiva para que a gente possa expressar a nossa insatisfação, porque as insatisfações, elas refletem uma necessidade não atendida, né? Muitas das vezes. Então, a gente precisa expressar isso de uma maneira, muitas vezes, não julgativa, porque quando a gente vai lá e fala um monte de coisas, você mais afasta Sem do dúvida, até que porque resolve o no momento de raiva, problema. no momento da explosão, você acaba extrapolando os limites. Isso, Compreenda que não é possível controlar todas as situações. sim. Como é que faz isso? Existem situações que realmente não estão no nosso controle, principalmente o passado, os erros passados, as pessoas, tudo isso está fora do nosso controle. Então, o movimento, que é uma das habilidades psicológicas mais desafiadoras, talvez, é a aceitação radical Sim. da realidade, que não é resignação. É você aceitar as coisas como elas são. Existem coisas que não tem como a gente ir lá e modificar. Então, a gente precisa fazer esse movimento de aceitar, de soltar, e é todo um processo também terapêutico. Você falou aceitar as coisas como elas são, mas isso não é um comodismo, não, né? Não é um comodismo, como eu falei, não é resignação, pelo Isso. contrário, é um paradoxo bem interessante que a gente comenta bastante na psicologia, que é através da aceitação que a gente consegue modificar, inclusive. Exatamente. Não é mesmo? Até porque ninguém é igual a ninguém. Cada indivíduo, Isso. né, tem suas qualidades, suas imperfeições. Isso. Então, quando a gente aceita uma situação, a gente vai ver como a gente pode modificá-la, se há como modificar. Se não há, ou a gente abandona a situação de vez ali, abre, ou modifica como a gente está se sentindo, modifica faz uma estratégia para resolver a situação. Pela sua experiência, Daniela, você acha que o acompanhamento terapêutico transforma vidas? Transforma o reclamão numa pessoa assim super bacana, de bem com a vida, de bem com todo mundo? Sim, transforma muito. Às vezes, na minha prática clínica, diversas vezes eu tive a sensação de que, nossa, eu salvei vidas, sabe? Muito bom. Então, isso aqui faz diferença. E aí, tem muitos pacientes, inclusive, que são militantes da terapia. Vou até dar um prêmio para alguns, assim, de levar, assim, para os conhecidos, para os amigos, para os familiares, o quanto a terapia, ela é um diferencial, é um divisor de águas. Muito bom, vamos viver bem, né? Dani, tem algum perfil nas redes sociais em que você tem essa conversa muito franca e dê orientações muito propositivas para ter uma vida melhor? Sim, meu perfil no Instagram é @DanielaCostaPSI. Que maravilha. Me sigam lá, gente. Daniela, adorei conversar com você. Também. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Queremos viver bem e melhor sempre. Né, Rebequinha? Exatamente. Não vamos reclamar mais. Pensar Todo pai, mundo no nesse caso. respira, conta até 10, mas não reclama. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Até já.